Os desafios para garantir direito aos idosos brasileiros. Esse é o tema do debate de hoje no Melhor e Mais Justo. O estudo Envelhecimento da Força de Trabalho no Brasil, realizado em parceria entre a Fundação Getúlio Vargas e a PwC, mostra que em 2040, 57% da força de trabalho será composta por profissionais com mais de 45 anos. Quais as vantagens e as desvantagens para trabalhadores e empresas de você ter uma força de trabalho cada vez mais velha? Não, 45 anos não é idoso, não é considerado idoso ainda, mas cada vez mais velha. Juracy. Olha, bom, primeiro que não é velho, né? 45 não, então, anos é um jovem. Mas mais né? velho, uma força de trabalho mais velha. Mas assim, eu mais acho madura, que uma grande vantagem na questão de experiência, realmente, eu acredito que só tem a ganhar, tanto que veja que o mercado hoje vem buscando mesmo os aposentados para retornar ao trabalho, né? Então, aquelas pessoas que têm uma formação, que têm uma profissão, não estão tem até proposta legal, a desaposentadoria. Sim, ótimas né? propostas, Sim. assim, com uma carga horária, inclusive, menor, que isso é o ideal, né? Porque você tem que viver a vida, não é viver só para o trabalho, né? E o trabalhador hoje, infelizmente, é isso, né? Você vive só para o trabalho, aquela loucura, enfim, transporte, né? E você não tem muito espaço para o lazer. Tanto é que uma das coisas que a gente observa muito na população que está envelhecendo e que já está passando dos 60, que quando ele se aposenta, ele tem uma dificuldade enorme, não é, para o lazer, né? Por quê? Porque trabalhou uma vida inteira, mesmo que ele esteja bem, né? Mesmo Você está que falando ele esteja da bem. velhice saudável. Sim. Mesmo que esteja bem com ele renda. Sonhou, e com renda. Ele sonhou uma vida inteira. Mas ele não sabe o que fazer. Com essa aposentadoria. Quando essa aposentadoria, principalmente o homem, né? Porque a mulher já tira isso de letra, né? Até porque está sempre acostumada a fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem não, né? Até por uma questão de educação. A gente é monotarefa, né, Jorge? Elas são multitarefa, a gente é monotarefa. Não, e ao voltar para casa, o homem não se sente em casa, né? Até porque a mulher, se ainda estiver com ele, vai falar o que você está fazendo aqui. Então é muito comum hoje os homens, por exemplo, acabarem inclusive índice de alcoolismo. Exatamente. Vão buscar espaços onde esse tempo livre possa ser interessante. Quando a gente faz, é comum a gente tem nos serviços aí de atendimento a idosos, você faz grupos de mulheres, as mulheres, muitas delas viúvas, né? Porque os homens morrem mais cedo, eles têm uma sobremortalidade. E este é um desafio das políticas públicas também, né? Enfrentar esse gap, essa mudança, essa alteração que tem, essa diferença que tem em relação aos homens. Ao médico, Ele não admite ser frágil, portanto não se admite doente, usa mais as urgências, acaba não tendo cuidado mais continuado e acaba usando menos serviço e morrendo mais cedo. Sofrendo mais acidente, bebendo mais, tem alguns indicadores. E aí por exemplo, o que a gente faz para poder ter esses espaços? Né? Mesmo quando você fala em envelhecimento ativo, atividade física, você fala, bom, as crianças estão na escola, vamos fazer né, proteção à saúde, promoção à saúde na escola. Nós estamos trabalhando e depois você envelhece. Se você se aposenta, não dá para pensar numa coisa que seja tão estanque, né? Que seja de um dia para o outro. No dia seguinte você acorda. Se você não resolver tirar o pijama, você passa o dia assistindo televisão sentado numa cadeira. Quer dizer, 10 anos depois você vai estar nessa mesma condição e o tempo de aposentadoria cada vez maior, porque você vai viver cada vez mais. Então, poder construir isso de uma outra forma, quer dizer, o trabalho precisa olhar de outra forma para esse envelhecimento, privilegiando, inclusive, este conhecimento dos mais velhos, permitindo esta construção, né, de poder ocupar esses espaços. Porque até muito recentemente o idoso era empregado, mas era voluntário, né? Colocava compras no saquinho do supermercado gratuitamente, porque ele precisava ir para a rua. Para isso, não é? E é bom, eu só vou me meter na conversa, porque esse é o tema da minha tese de doutorado, né? O idoso no mercado de trabalho. E eu acho que tem alguns pontos que eu queria destacar. Primeiro que, agora no Brasil, como nós temos esse período aí, vamos dizer, de 10, 12 anos, de uma economia estabilizada, você teve um mercado de trabalho que absorveu essa mão de obra acima de 55 anos. Mas essa não é uma realidade dos países envelhecidos, né? E vocês falaram de 45 é velho sim. É velho para quem? Para o mercado, para a empresa que está, mais uma vez, dominada pela finança.
Então, ela quer jovens de salários mais baixos. Então, o que ocorre hoje, o fenômeno que ocorre hoje, principalmente na Europa, é a deterioração da segunda metade da carreira. E que o mercado já considera uma pessoa de 45 anos velha, né? Então, hoje, essa visão, ela acentuou de uma forma brutal a crise europeia. Porque o jovem está... você não cria emprego, o jovem está sem emprego e aquele profissional que eles demitiram aos 45 anos, aos 50 anos, ele também foi demitido. Então, é uma ilusão, e a grande pergunta que me fazem, todas as palestras que eu vou, tem sempre um momento que aquela pessoa levanta o braço, vocês também, como eu me reinvento aos 60 anos? Né? É a pergunta clássica de todos os eventos que a gente participa. E está, infelizmente, né, bastante difícil, pelo menos nos países, né, porque como o Brasil vive hoje uma outra realidade econômica e ainda tem uma mão de obra jovem, há diferenças. O que nós temos que pensar é o idoso do futuro, como esse idoso do futuro vai ter elegibilidade para se aposentar. Porque a grande discussão hoje é que você não completa o tempo de contribuição. Então, o Brasil já começou, se você vê os trabalhos de Ana Amélia Camarano, ela já detecta o que a pessoa está se aposentando um pouco acima da idade mínima. O que é isso? Nós sabemos que o idoso, que a pessoa se aposenta, histórico no Brasil, assim que ela atinge a idade mínima. Por quê? Porque ela não vai parar de trabalhar. Ela vai continuar no mercado de trabalho, mas ela se aposenta pela renda. Então, se agora nós estamos detectando que a pessoa está se aposentando, em média, 3 anos a mais do que a idade mínima, é porque essa pessoa, do setor privado principalmente, e um ano do setor público, ela não atingiu as exigências de tempo de contribuição. Né? Esse é o grande problema da Europa. Ela não quer que o fator previdenciário incida sobre a aposentadoria dela. Não, o fator previdenciário, nesses estudos da Ana Amélia, ele não teve essa incidência. A pessoa não deixou, a pessoa aceitou pagar, vamos chamar o pedágio do fator previdenciário. Quer dizer, ela topava receber menos. Receber menos por quê? Porque ela iria continuar no mercado de trabalho. Então, ela prefere ter a aposentadoria virou um complemento de renda. Né? É o tempo que eu acho Mas que então é o isso grande significa que as risco pessoas estão ficando períodos desempregadas ou estão começando a trabalhar mais tarde. Também isso, né? Porque a gente tem adiado, pelo menos na classe média... A geração nem. Isso. Pelo menos na classe média, né? Numa parcela da população brasileira, é difícil falar... de estudo, de forma. Quer dizer, entrando no mercado mais tarde, você demora mais a sair, a atingir o tempo de contribuição. Tanto o idoso como o jovem, a criança, ele vive, nós sabemos, num arranjo familiar, né? Então, é o arranjo familiar, é aquela divisão de renda, não é? Então, a partir do momento que você tem uma maior empregabilidade, você tem um índice de desemprego bem menor, a família... então, é uma outra linha de pesquisa, que eu até conversei com alguns colegas sobre isso, que esse jovem nem, ele, boa parte, eu tenho essa hipótese, ele é cuidador. Ou ele é o cuidador da criança, ou ele ficou em casa para cuidar da pessoa idosa. Né? Essa discussão de família, eu acho importante, quando a gente até já falou um pouco dessa questão do cuidado, né, que também é uma questão social importante, quer dizer, as famílias modificaram muito, quer dizer, nós estamos envelhecendo num processo onde as mulheres estão no mercado de trabalho, não estão em casa, não vão voltar para casa, né, para poder cuidar desses idosos. Então, essa coisa de quem vai cuidar dessa geração de idosos, que vai viver mais e, portanto, vai precisar de mais cuidado, tem maior dependência, e que as políticas públicas ainda não conseguiram, né, estar mais próximas disso. O Estatuto colocou para a família, não é? Então, mas muitas vezes, mesmo nessa família. hora de aposentar, eventualmente, se você tem uma mãe... né, na quarta idade, você vai pesar isso, porque às vezes o cuidador sai muito mais caro, né, se você continuar trabalhando ou arrumar outro emprego, do que se você passar a ser cuidador. Então, você tem muitas mulheres idosas, né, idosas mais jovens, que ainda estão bem, muito frequentemente são cuidadoras das suas próprias famílias. E hoje, muitas pessoas envelhecem sozinha, né? Nós temos o direito de ser só, de envelhecer só, e cada vez mais as sociedades são mais nucleares, não são famílias ampliadas, né, e as pessoas vão envelhecendo numa
numa condição muito difícil, ou seja, tem um certo abandono, inclusive. Né? A Nessa- gente observou, perguntou assim, você precisa de cuidado? Você recebe esse cuidado na pesquisa? Uma grande parcela que diz que precisaria de ajuda para se alimentar, para se movimentar em casa, etc., fala, não recebo ajuda. Até porque, doutora Marília, a questão desse familiar mais jovem ter que interromper a sua carreira, não é para ser o cuidador, isso foge dos seus planos e traz uma frustração muito grande. Agora, o que eu queria só colocar do ponto de vista das empresas, né? Que eu vejo que as empresas também, pelas pesquisas que a gente fez lá fora, elas estão muito atrasadas aqui no Brasil para lidar com esse envelhecimento da mão de obra. Né? As empresas vão passar por uma revolução imensa, né? Desde as cadeiras, dos móveis, do mobiliário, do trato com o empregado, de questões que ela vai ter que assumir de família. Então, quando eu falei dos 3 atores, né, o Estado, o indivíduo e a iniciativa privada, eu considero que se nós criticamos o Estado, que não cumpre as suas obrigações legais e tudo, a empresa no Brasil ela está muito atrasada. Né? Algumas multinacionais que já passaram, alemães que já passaram por isso, estão passando por isso lá, principalmente na questão de engenheiros, como eu vi na Alemanha lá, os engenheiros voltando e eles tendo toda a adaptação da sua sala, da sua alimentação e a empresa tendo que arcar com tudo isso para ela poder ter aquela mão de obra especializada, né? E isso hoje no Brasil a empresa ainda não tem consciência, ela ainda vê apenas o idoso como um mercado consumidor. Né? O lado que interessa mais que diretamente. interessa, Agora, você está falando de uma coisa que a Marília falou de transversalidade, interfaces, intersetorialidade e tal. Você está falando de uma coisa, por exemplo, o idoso, assim como, aliás, ele entra dentro da política nacional de saúde das pessoas com deficiência, porque não só as deficiências clássicas, né, visual, auditiva, intelectual, física, mas porque entram as incapacidades permanentes ou provisórias, e aí as questões de mobilidade, as tecnologias assistivas, o desenho universal, né? A questão da ambiência e da arquitetura, etc., das cidades, das casas, dos mobiliários se adaptarem à necessidade das pessoas para que todos possam usar. Tanto aqueles que têm, a gente está falando, e aqui estou falando não só do mais velho, mas estou falando do mais alto, do mais baixo, do mais gordo, do mais magro, do deficiente físico, do deficiente intelectual, do deficiente visual e, nesse caso, o idoso, sobretudo aqueles que da quarta idade, né? Mas até antes, mas cada vez mais vai gerando dependências, incapacidades, aí além da questão do cuidado, você tem todo um conjunto de aspectos, digamos, arquitetônicos, técnicos, de tecnologia assistiva, etc., que precisariam ser desenvolvidos numa espécie de sinergia entre a produção de conhecimento e a política pública. Né? O que eu vejo, quando a gente vê, vocês também... o que eles fazem lá fora, quer dizer, é claro que isso que você está falando, a gente tem, é uma construção que demora tempo. Então, o que me parece, não sei se parece para vocês, é que assim, eles lá, como tiveram já 1 década, 2 décadas de amadurecimento, eles já atingiram um nível, tanto nas políticas públicas, de criatividade, de inovação, que nós aqui ainda estamos muito distantes. Né? Então, tanto na arquitetura como no urbanismo, né? Então eles conseguem ter soluções inovadoras para atender essas demandas da população em envelhecimento. E aqui no Brasil, acho que precisa ter uma mudança completa de precisa virar questão para a gente, né, Jorge? Precisa virar questão. Precisa virar questão para a gente se debruçar sobre a questão de inovar nesse campo. Né? Né? Por exemplo, na questão do plano de saúde, que interessa, acho que interessa muito as pessoas que devem estar nos assistindo, eu não entendo como você entra num sistema público e você tem tempo naquele sistema público e tal. Conta aquele tempo que você está na Previdência, no sistema do SUS. Agora, no sistema privado, não conta. Então, quer dizer, se eu incluo o meu filho, que eu tenho um filho de 10 anos, se eu incluo o meu filho desde o nascimento no sistema privado de saúde, portanto, num plano, num sistema de seguro, do mercado de seguro, esse tempo inteiro que eu posso chamar de tempo de contribuição,
Não é contado. Não é contado quando ele Não tá envelhece. na lógica. Então, isso nós temos que quebrar. Tá, isso é Porque uma lógica econômica, é uma lógica financeira. mas assim, todas as questões econômicas têm que estar em discussão, porque Por isso senão... que, quando você chega perto dos 60, como a partir dos 60 não pode aumentar os planos, todos eles estouram, porque ninguém está contando há quanto tempo você está contribuindo, que poderia suprir, né? Agora, queridos e hoje convidados... estamos falando em seguro-dependência já, né? Para além do seguro-saúde. Queridos convidados, essa conversa nós vamos ter que desdobrar, fazer outros. Eu já antecipo o convite, porque o nosso tempo acabou. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo. Esse espaço para a gente pensar temas relevantes, como que a gente discutiu hoje, para o Brasil, ajudando a despertar o desejo de participar das mudanças políticas, econômicas, sociais, que tocam diretamente a nossa vida pessoal, individual e a vida coletiva. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.